Olá, pessoal do nono ano. Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e nesta aula de hoje nós iremos falar sobre herança genética e sistema ABO. Vamos ver aí algumas noções básicas de hereditariedade. Como vocês podem ver nessa imagem, né? Nessa imagem daí você pode observar uma mulher, um homem, e embaixo a gente tem, os filhos dessas mulheres, dessa mulher e desse homem. Observem que os filhos eles se parecem com os seus pais, porque eles vão adquirir essas heranças dos seus pais, dos seus avós. Quando se fala de herança genética, a gente fala de Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele nasceu em 1822 e morreu em 1884. Ele era austríaco e era um monge. Gregor Mendel, ele começou a estudar herança genética através das ervilhas. Gregor Mendel, por essa imagem que a gente pode ver, ele montou em jardins do seu mosteiro, ele realizava lá todas as suas experiências. O que era que Gregor Mendel ele fazia? Ele fazia uma polinização cruzada artificial. Ele pegava um pólen masculino, que a gente chama de anterozoide, e pegava um pólen feminino, que a gente chama de zoosfera, e através de um pincel ele fazia uma autofecundação, que era uma polinização, na realidade cruzada e artificial, para a geração de novas gerações. Observa aí nessa imagem, eu tenho uma flor que é branca e eu tenho uma flor que é roxa. No seu primeiro cruzamento, Gregor Mendel observou que todas as flores, no caso aí dessa imagem que você está vendo, nasceu uma flor roxa. A gente chama essa de primeira geração. Só que na segunda geração, começou a observar que nasceram 4 flores, onde 3 eram roxas e uma seria o quê? Branca. E daí ele começou a pensar, por que isso está acontecendo? Não era para nascer tudo roxo, por que agora nasceu uma branca? Então, Gregor Mendel, ele pensou, dentro de cada ervilha deve existir algo que transmite a característica de pais para filhos. E ele quis começar a explicar esses resultados. Porque na primeira geração nasceu apenas flores roxas e quando foi para a segunda geração já aconteceu uma probabilidade. Nasceram 3 e a outra flor ela nasceu branca. Então Mendel ele falou, cada progenitor deve possuir 2 fatores para cada característica. E daí ele falou que esses fatores seriam chamados de genes. Então vamos explicar esse resultado, essa questão dos genes. Se na primeira geração que ele cruzou as ervilhas, que eu tenho lá uma flor que é branca e a outra flor que é roxa, e nasceu uma flor roxa, ele determinou que a flor que era roxa, ela era dominante em relação à flor que era branca. E a flor que era branca, ela era recessiva, porque ela não expressava a sua característica. Mas isso não quer dizer que na primeira geração, aquela flor que estivesse roxa, ela não levasse consigo essa informação genética. Porque quando ele foi para a segunda geração, essa característica recessiva, ela ressurge, surgindo aí uma probabilidade de 4 para 1. Vamos ver alguns exercícios para que a gente possa definir melhor. Nos ratos, pela imagem que vocês podem ver, a cor do pelo ele pode ser manifestada como cinzenta ou castanha. A cor cinzenta ela é dominante sobre a castanha. Então, se ela é dominante, eu tenho lá um C maiúsculo. Se ela é recessiva, ele vai ser um C minúsculo. Dominante, na realidade, vai ser aquela característica que vai ser dominante na próxima geração. Nos ratos,
A cor do pelo, ele pode manifestar-se como cinzenta ou como castanha. A cor cinzenta, ela vai ser dominante sobre a cor castanha. E daí, qual é o meu fenótipo? E qual o meu genótipo? Né? Quando se fala nessa questão aí, fenótipo, na realidade, é a cor do pelo. E o genótipo do rato, no caso, vai ser também a cor, né, do pelo, no caso, para o pelo castanho. Pela imagem que vocês podem observar, nos ratos, a cor do pelo pode se manifestar-se como cinzenta ou castanha. A cor cinzenta, a gente vai chamar ela de dominante sobre a castanha. Nos ratos, a cor do pelo pode se manifestar-se como cinzenta ou castanha. A cor cinzenta, ela que ela é dominante, a gente na biologia ou na ciência a gente chama cesão, né? Porque é um C maiúsculo. E na castanha é um Czinho, que é um Czinho minúsculo. Então, sabendo que os progenitores são ambos heterozigotos, né? Qual é a probabilidade de nascerem? Quando eu falo assim, heterozigotos, eu estou falando da primeira geração, porque essa geração ela foi gerada, lógico, pelo rato de cor cinzento e pelo rato de cor castanha. Então, eles consigam, né, embora possam apresentar a cor cinzenta, eles levam consigo, né, a cor castanha. E daí, Mendel ele observou que deste cruzamento nasceram 3 ratos de cor cinzenta, né, que é dominante, e um rato de cor castanha. Nesse exercício que está ilustrado, né, nos ratos a cor do pelo ele pode se manifestar-se como cinzenta ou castanha. A cor cinzenta ela é uma cor dominante sobre a castanha. Então, se os ratos, né, eles tiverem aí o seu cruzamento, sabendo que seus progenitores eles são homozigotos, né, quando eu tenho heterozigotos é porque eu vou ter o C maiúsculo e o C minúsculo, mas se eles são homozigotos, ambos são dominantes, né? Seus filhotes, eles sempre vão ter a probabilidade de nascerem cinzentos, né? Ele não tem a probabilidade de nascerem castanhos, porque a cor cinzenta ela vai ser predominante sobre a cor castanha. Já nesses exercícios, nos ratos, a cor do pelo ele pode se manifestar-se como cinzenta ou castanha. Por quê? A cor cinzenta, que é dominante, ela vai ser dominante sobre a castanha. Só que aí, sabendo que seus progenitores são castanhos, qual a probabilidade de nascerem filhotes castanhos? São 100%. Bora agora ver um pouco sobre a introdução do sistema ABO, que também faz parte da herança genética. No sistema ABO, né, iremos falar sobre o sangue. Sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo O, sangue do tipo AB. No sangue humano estão presentes certos tipos de glóbulos brancos especiais, denominados linfócitos. Estas células têm, entre outras, a função de produzir os anticorpos. As reações de neutralização do antígeno pelo anticorpo são denominadas reações imunitárias, sendo de fundamental importância para nos manter protegidos do contínuo assédio de micro-organismos patogênicos. No sistema ABO, os eritrócitos ou hemácias podem ou não apresentar nas superfícies externas de suas membranas 2 tipos de antígenos, denominados respectivamente de aglitogênios, que são os aglitogênios A e B. De acordo com a presença ou não desses 2 aglitogênios, podemos encontrar 4 tipos de hemácias. Então, teremos o tipo A, são aquelas que apresentam somente o aglitogênio A, o tipo B, que são aquelas que apresentam somente o aglitogênio B, tipo AB são aquelas que apresentam os 2 aglitogênios, o A e o B, e o tipo O são aquelas que não apresentam nenhum aglitogênio. No sistema BO, no plasma sanguíneo, pode ou não existir 2 tipos de anticorpos, denominados de aglutininas. Um indivíduo que possui hemácias do tipo A,
ele irá produzir aglutininas anti-B. E um indivíduo com hemácias do tipo B poderá produzir aglutininas anti-A. Quando eu estou falando de aglutininas, eu estou falando de aglutinação. Tá? Porque se o indivíduo que é do tipo A e produz aglutinina do tipo anti-B, quer dizer que uma pessoa que vai receber sangue do tipo B sendo do tipo A, né? Como ele produz essa aglutinina, vai acontecer uma aglutinação, ou seja, ele não pode receber o sangue do tipo B. E a pessoa do sangue do tipo B jamais pode receber o sangue do tipo A. O indivíduo com hemácias AB não produzirá nenhuma aglutinina, pois apresenta os dois tipos de aglutinogênios. Já o indivíduo com hemácias do tipo O produz aglutininas anti-A e anti-B, pois não apresentam aí aglitogênios. E daí, devido a essas características que são imunitárias, é que as tentativas aleatórias iniciais de transfusões sanguíneas resultaram em muitos fracassos. Os indivíduos do grupo O são considerados doadores universais, por suas hemácias não possuírem aglutinogênios. Consequentemente, não serão aglutinadas no plasma do receptor. Os indivíduos do grupo AB são considerados receptores universais, pois não apresentam aglutininas no plasma, portanto, não provocam aglutinação das hemácias do doador. Em indivíduos pertencentes ao mesmo tipo sanguíneo, não deverá ocorrer problemas em suas transfusões. Os indivíduos que são do tipo A, cujas hemácias apresentam antígenos, que são os aglitogênios A, apresentam anticorpos, que são as aglutininas anti-B em seu plasma. Esses indivíduos, quando da doação, só poderão receber sangue do tipo A. Se o sangue doador for do tipo A ou AB, isso vai provocar uma reação imunológica no indivíduo A, e seus anticorpos anti-B vão tentar neutralizar as hemácias B do doador, provocando a aglutinação das mesmas e podendo levar até a morte do indivíduo. Os indivíduos B têm anticorpos anti-A em seu soro. Eles só poderão receber sangue do mesmo tipo, no caso B, pois se receberem sangue do tipo A ou AB, seus anticorpos anti-A provocarão uma reação imune, podendo levar à morte. Os indivíduos AB possuem os antígenos A e B, mas não possuem nenhum anticorpo. Tais indivíduos podem receber qualquer tipo sanguíneo, porém não pode doar nem para os indivíduos A e nem para os indivíduos B, já que qualquer um dos seus antígenos provocaria as reações dos anticorpos destes indivíduos. Os indivíduos que são do tipo O, como não possuem nenhum antígeno, poderão doar seu sangue para qualquer indivíduo do tipo A, do tipo B ou AB. Isso quer dizer que, quando qualquer indivíduo recebe sangue do tipo O, ele não vai constatar a presença de proteínas estranhas, já que o O não tem antígeno e, portanto, não vai produzir anticorpos nem reação imune. É isso que se faz os indivíduos O, que são os doadores de sangue universais. Por outro lado, como tais indivíduos possuem anticorpos anti-A e anti-B, eles não poderão receber sangue de ninguém, a não ser de indivíduos O, ou seja, do seu próprio tipo. Quer dizer que o doador universal ele pode doar para todo mundo, mas não pode receber sangue do tipo A, nem sangue do tipo B e nem sangue do tipo AB, apenas dele mesmo. O sistema BO apresenta herança que é determinada por uma série de 3 alelos múltiplos. Eu tenho aí um I maiúsculo e um Azinho em cima. Eu tenho aí nessa imagem um I, né? Maiúsculo com um Bzinho em cima. E eu tenho um I minúsculo,
né? Isso daí para lembrar um pouco de Mendel. Lembra daquelas características que são dominantes e que são recessivas? Daí você começa a pensar, professor, eu sou do tipo, o meu sangue é do tipo A, né? Eu vou me casar com a minha esposa que é sangue do tipo O. E meu filho vai nascer de que tipo de sangue? Ele vai nascer O? Ele vai nascer A? Né? Então, os indivíduos do tipo A apresentam os genótipos, né? Esses tipos de genótipos, o I maiúsculo e o A, ou se não, o genótipo, o I maiúsculo, o A e o I minúsculo, né? Porque o primeiro ele vai ser homozigótico e o segundo ali ele vai ser heterozigótico. Os indivíduos do tipo B apresentam genótipos, né, igualzinhos aos do A, né, podendo ser homozigóticos ou heterozigóticos. E os indivíduos do tipo AB apresentam genótipos, né, que são dominantes. Os indivíduos do tipo O apresentam genótipos que são recessivos. Se ele é recessivo, né, tem lá uma probabilidade, sim, de ocorrer que a pessoa ela nasce lá com sangue do tipo O, né, mas, segundo a questão aí, quando a gente vai fazer o cruzamento genético, é mais fácil nascer um indivíduo do tipo AB ou indivíduo do tipo A, ou se não, um indivíduo B. Agora, vê só que engraçado, né? Quando a gente fala dessa questão de herança genética e desses cruzamentos, quando se vai para a realidade, a gente pode falar do EMOP. Lá no EMOP, você pode ver que a probabilidade de sangue, né, do tipo O, né, que era para ser a menor, é a maior. Ou seja, nos seres humanos, embora o genótipo ele seja recessivo, né, é o que se tem mais presente, que é o indivíduo do tipo O. Quanto ao RH, este é um fator que foi primeiramente descoberto no macaco rhesus, cujo sangue, quando injetado em coelhos, provocava a formação de anticorpos, né? Esses anticorpos anti-RH, aglutinando o sangue destes. Posteriormente, descobriu-se que, numa certa porcentagem de humanos, mais ou menos em 85% dos brancos, havia a presença desses antígenos nas hemácias. Denominou-se tais indivíduos de RH positivo, os demais, que não apresentavam esses antígenos nas suas hemácias, e foram denominados de RH negativo. Bom, no sistema BO, sabemos que o fator RH é um caráter mendeliano dominante. Assim, indivíduos que têm RH positivo têm genótipo Rzão, né, que são maiúsculo, que a gente chama homozigótico, ou Rzão, Rzinho, que são heterozigoto dominante. E os indivíduos que têm RH negativo têm genótipo recessivo, Rzinho, Rzinho. Vamos falar agora sobre eritroblastose fetal. Uma mulher que tem RH negativo, né, que é recessivo, casa-se com um homem que tem RH positivo, por exemplo. O seu primeiro filho vai ser RH positivo, tá certo? Onde vou ter ali, ele vai ser heterozigoto, mas como se trata de herança mendeliana dominante, durante a gravidez deste primeiro filho, pode ocorrer que, dada a transfusão do sangue do feto para a mãe, que é feita de maneira natural, através da placenta, esta se torne imunizada pelo sangue do feto RH positivo. Assim, o sangue da mãe formará anticorpos, que são aglutininas anti-RH em seu sangue, sem maiores consequências para ela. Todavia, durante uma segunda gravidez, o sangue da mãe que já possui os anticorpos, as aglutininas anti-RH, poderão passar através da placenta para o sangue do feto, RH positivo, podendo provocar a hemólise das hemácias do feto, levando esse feto à morte. Bom, pessoal, fazendo uma revisão aqui, né? Podemos ver que Gregor Mendel, que era um monge, ele começou a estudar essa questão da herança genética através das ervilhas,
né? Através dessas proporcionalidades, ele chegou em características que eram herdadas de pais para filhos, né? E essas características poderiam ser essa questão de cor da pele, cor dos olhos, e depois a gente foi ver essa questão do sistema BO, né? Quando se fala de sangue, transfusão sanguínea, sangue do tipo A, sangue do tipo B, o sangue que é negativo, o sangue que é positivo. E por hoje nós concluímos e até um próximo momento. Deixo aqui meu abraço. Um legal para vocês.